Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026, segunda-feira. Bendito seja o nome do Senhor. Juntos mais uma vez para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas Cristãs, e temos um tempo também de reflexão, aplicando estas palavras bíblicas a realidades do nosso contexto, porque a Escritura Sagrada é sempre atual. O nosso texto desta manhã encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versos 7 e 11. Efésios, capítulo 5, versos 7 e 11. Lemos o seguinte: Portanto, não sejais participantes com eles, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais participantes com eles e não sejais cúmplices nessas obras, antes reprovai-as. Estamos falando sobre a violência contra a criança. Vimos que essa é uma realidade triste, não só dos nossos dias, mas ao longo da história da humanidade. E vemos que as crianças são violentadas, sofrem os abusos, tanto na área física, quanto na área social e na área emocional, na área psicológica. E vimos que, infelizmente, são expostas as crianças a todas essas formas de manifestações, infelizmente, muito tristes, e que expõem as crianças a toda esta situação de humilhação e de perversidade. Mas a questão é esta: como nós podemos nos envolver de uma forma ou de outra nesse processo de violência contra a criança. E quando eu digo nos envolver, é como elementos e agentes realizadores da violência. Basicamente, são dois modos pelos quais estas formas de violência são expressas. Há dois modos. O primeiro deles é o que podemos chamar de ação ou comissão, ou seja, agindo ou cometendo. São os agentes diretamente perpetradores, causadores destas expressões e manifestações de violência. São aqueles indivíduos, aquelas pessoas que, de forma direta, operam, fazem com que esta violência seja manifesta na vida das crianças. É ação ou comissão. São os abusos diretamente cometidos pelos indivíduos. E, infelizmente, a maioria destes abusos, segundo os dados que são colhidos por aqueles que trabalham com cuidado com as crianças, proteção à criança, esses abusos vêm de familiares, tristemente, familiares
pais, mães, padrastos, madrastas, tios, tias, avós, avós, irmãos, primos, pessoas ligadas ao vínculo familiar, ao vínculo de sangue, vamos chamar assim, ou mesmo que não seja sangue, a afinidade. São aqueles indivíduos ligados à família. Abusos relacionais, não necessariamente familiares, mas que têm relação, são conhecidos, vizinhos, amigos da família. São pessoas que têm contato com as crianças num ambiente que deveria ser de cuidado e proteção. Professores, orientadores, instrutores, cuidadores, às vezes até profissionais da saúde. Muito triste. São aqueles indivíduos que agem, por isso ação, cometem, por isso comissão, abusos contra as crianças, são responsáveis diretos pelos abusos, fazendo acontecer tais atos de violência à integridade física, emocional e social à criança. Mas o segundo modo pelo qual se podem expressar todas essas formas de violência é a omissão ou a indiferença, a desatenção. Então nós temos a ação e a comissão, temos a omissão, ou a indiferença, ou até a conivência. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui: não sejais participantes com eles, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Mas muitos não cometem, não agem realizando a violência, mas são agentes não perpetradores, porém mantenedores. Eles não perpetram, eles não infligem, não fazem com que a violência ocorra na criança, mas são mantenedores dessa situação de violação à integridade, seja física, emocional, social da criança. Mantenedores em que sentido? Na conivência, no silêncio criminoso, ou até no consentimento que isto ocorra ou continue ocorrendo. Familiares, vizinhos, conhecidos, que sabem que isto acontece e se calam. Às vezes, até mesmo mães que veem seus filhos ou suas filhas sendo abusados, abusadas por familiares, mas criminosamente, vergonhosamente se calam. Mas elas podem ser também atingidas, podem ser machucadas, podem ser espancadas, etc. Não importa. São também pessoas que fazem com que seja expressa a violência contra a criança em sua omissão criminosa, porque não faz nada, efetivamente, não faz coisa alguma, melhor dizendo, faz nada para que esse ciclo de abuso, essa constância de violência seja interrompida, seja impedida de ter continuidade de curso. E é muito triste, porque essa omissão, essa
indiferença, este silêncio ou conivência criminosos mantém a criança debaixo do jugo, das garras, das presas destes predadoras, abusadores e abusadoras das crianças. Seja a ação, seja a omissão, todos os dois são inadmissíveis em relação a qualquer ato de violência e agressão contra as crianças. Que Deus me abençoe e abençoe você, a cada um de nós, para que não sejamos pessoas que cometem ou que se mancomunam em cometer tais crimes, mantendo-nos em silêncio ou sendo coniventes, permitindo, porque sabemos que acontece, que continue ocorrendo a violência. Que nós não sejamos, como diz o apóstolo São Paulo, cúmplices nestas obras infrutíferas, pior que das trevas, mas cujos frutos vão ser danosos, destrutivos na vida das crianças. Deus nos livre. Amém. Amém.